Absoluta sintonia entre a PF e o Banco Central. E se prepara que tá tendo muita coisa, viu? Essa matéria é gigantesca. A gente tá chegando aqui, acho que uns 40% dela. Já tem 40 mil de vídeo. Vamos falar da PF do Lula, do Andrei? Na manhã do dia 18 de novembro, enquanto os atos do presidente do Banco Central, decretando a liquidação do Master, eram publicados entre 6 e 12 e 6 e 16 da manhã, Andreizinho compareceu à CPI do crime organizado lá no Senado. Ali, em depoimento público, Andrei fez uma declaração que resume o coração desta história. Ele afirmou que a operação Compliance Zero havia sido realizada de forma conjunta com o Banco Central e COAF. Em entrevista posterior ao programa Canal Livre na TV Bandeirantes, Andrei foi ainda mais explícito. Ele disse que desde o minuto 1 houve essa conexão e que as autoridades trabalham com absoluta sintonia e encaixe de interesses. O problema é que nenhuma norma legal brasileira disciplina autoriza tipo de coordenação prévia entre o supervisor bancário e as autoridades policiais e judiciais. A rigor, quando o Banco Central identifica possíveis irregularidades em uma instituição financeira, existe um procedimento padrão sedimentado ao longo de décadas de prática administrativa. O artigo 9º da Lei Complementar 105/2001 prevê que a autarquia deve comunicar ao Ministério Público indícios de infrações penais identificados no exercício da fiscalização. Você comunica. Mas a prática institucional consolidada determina que essa comunicação seja feita somente após a instauração de processo administrativo sancionador. A razão é elementar. A instauração de um processo administrativo sancionador exige a aprovação do Comitê de Instauração de Processos Administrativos Sancionadores da área de fiscalização, COPAD-DIFES, órgão colegiado composto por 3 chefes de departamento, 4 chefes adjuntos e outros servidores convidados. Esse crivo coletivo funciona como filtro de qualidade, assegurando que a acusação tenha consistência técnica antes de ser encaminhada às autoridades criminais. No caso Master, esse filtro foi ignorado. Em julho de 2025, enquanto o Renato Gomes, diretor do Banco Central, da turma do Campos Neto, responsável pela organização do sistema financeiro, a DIOF, pressionava internamente pela decretação da intervenção no Banco Master, o Departamento de Supervisão Bancária, o DESUP, abriu procedimento para comunicar indícios de crime ao Ministério Público Federal. A decisão foi tomada por apenas um chefe de departamento, uma pessoa, Beline Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária, sem qualquer submissão colegiada do Comitê de Instauração de Processos Administrativos Sancionadores. Em 15 de julho de 25, às 11h57, o Banco Central formalizou a comunicação mediante documento interno 52965/2025 BCB DESUP 1, aspas, relatos sucintos das ocorrências de 8 páginas descrevendo atipicidades nas seções de carteiras de crédito consignado entre Master, Tirreno e Banco de Brasília. O documento foi enviado ao Ministério Público Federal vinculado ao processo eletrônico 289907. Semanas depois, entre 25 de julho e 4 de agosto, o procurador da República, Gabriel Pimenta Alves, responsável pelo caso, pediu por meio de 2 ofícios mais informações ao Banco Central. Em resumo, ele perguntou, além dos indícios apontados nas transações de 2025, havia irregularidades nas compras de carteiras em 2024? Tem mais uma coisa errada aí? A resposta do Banco Central, materializada no ofício 20035/2025 BCB DESUP de 6 de agosto de 2025, assinado pelo próprio Beline Santana, contém 2 afirmações relevantes. Primeiro, o Banco Central informou que, em dezembro de 2024, o Master havia cedido ao Banco de Brasília carteiras originárias de um terceiro chamado de Pay Solutions de Pagamento LTDA, no valor de 1,7 bilhão de reais. Quando surgiram reclamações de titulares negando conhecimento dessas operações, o Master realizou uma recompra voluntária em 12 de fevereiro de 2025. Diante disso, o Departamento de Supervisão Bancária foi categórico, abre aspas. Uma vez que as carteiras já haviam sido substituídas, não foram realizados novos exames, tendo a supervisão do BCB se concentrado nas operações objeto da comunicação encaminhada à Procuradoria da República no Distrito Federal. Em outras palavras, o problema foi resolvido pelo próprio mercado. E o Banco Central decidiu não investigar mais. Foi resolvido por quê? Porque o Banco Master acabou recomprando. Ah, então eu vou recomprar de volta. Pronto. Segundo o ofício reconheceu expressamente, no tocante às operações de crédito consignado originadas pelo próprio Banco Master e não por terceiros, historicamente não foram identificados indícios de irregularidades. A frase é crucial, né? Não foram identificados indícios de irregularidades. O Banco Central estava dizendo ao Ministério Público Federal que, nas operações de crédito originadas diretamente pelo Master, ou seja, atividade bancária típica da instituição, nunca houve problema. Os indícios comunicados referiam-se exclusivamente às carteiras adquiridas de terceiros, o Tirreno, que já haviam sido substituídas ou recompradas sem prejuízo ao Banco de Brasília. E a situação gerou sem prejuízo ao Banco de Brasília. E a situação gerou um descompasso. De um lado, o Banco Central comunicava ao Ministério Público Federal indícios de crime que, segundo o próprio órgão, não geraram prejuízo porque as carteiras foram substituídas. Do outro, o Banco Central não instaurava processo administrativo para apurar formalmente se houve infração. O gabarito, mais uma vez, não fecha. Mais uma vez, a decisão técnica do Banco Central, do Galípolo, do Lula, não está encaixando. Se verdadeira, a substituição da carteira com irregularidades ou mesmo fraudes é um fato relevante. É um fato relevantíssimo. Então, cara, tem que estar abrindo um processo administrativo para checar, né? Seja para fins administrativos do Banco Central, como se viu, né? Seja para fins penais. Não significa, por óbvio, que esteja tudo bem, mas é um elemento a ser considerado.
Sem maiores informações do Banco Central, o Ministério Público, por sua vez, requisitou um inquérito APF que batizou a investigação de Operação Ostap Bender, referência a um personagem de um romance russo descrito como um charmoso vigarista. Eita, charmoso, que é bonito, viu? O inquérito tramitou sobre o número 2025.00877917 na Delegacia de Inquéritos Especiais, a DELEINC. É um setor estratégico da Polícia Federal, acompanhado de perto pela cúpula da instituição. Entre julho e outubro de 2025, a APF conduziu diligências essencialmente documentais. Analisou os dados enviados pelo Banco Central, cruzou informações com a Receita, com a CVM, elaborou diagramas sobre a estrutura societária do Master, as empresas de prateleira, e aí, em 2 de outubro, a delegada Janaína Pereira Lima Pelazzo e o delegado Guilherme Siqueira assinaram representação policial de 126 páginas, na qual pediu medidas cautelares à Justiça Federal. A representação está repleta de notícias e pesquisas em fontes abertas no consórcio, como processos antigos da CVM. Não há perícia para se confirmar ou derrubar as suspeitas de fraude levantadas pelo Banco Central, nem pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal para se averiguar o fluxo da fraude alegada. Essas medidas poderiam tornar o caso sólido e adequado ao crivo judicial, que certamente viria, né? Então, cara, dá uma olhada aqui, quebra o sigilo e tudo mais, pra você referendar as acusações que você está fazendo. Mas meio que não teve, né? Em vez disso, os delegados, eles optaram pelo caminho que causa estardalhaço e raramente um resultado efetivo. Em vez de começar ali, cara, vamos quebrar o sigilo, bancário, fiscal, vamos averiguar aqui primeiro o negócio. Antes de fazer isso, já meteu logo busca e apreensão, prisão preventiva. Espetáculo. Aí vai ficando estranho, né? Durante esse processo, de junho a novembro, o Banco Central aprovou 2 aumentos de capital do Banco Master. Ofícios 27253 de 2025, de 30 de outubro, e 28208 de 2025, de 13 de novembro, ambos do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, reconhecendo implicitamente que a situação seguia em funcionamento regular. O banco tá aí, tá coisa. Tu tá provando, né? Aumento de capital do banco. De avisar, né, meu irmão? Às vezes tá bem ruim aí, viu? Não acho que vou aprovar isso, não. Eu quero mais informações aí da operação de vocês. Enquanto a Polícia Federal requeria prisões preventivas, o Banco Central autorizava a capitalização. É aquele comportamento estranho, né? O mesmo órgão que comunicara crimes ao Ministério Público Federal em julho, o Banco Central, continuava em novembro a deferir pleitos administrativos do banco investigado. Deve ser pra não gerar desconto. Não, vamos continuar aqui, a gente vamos fingir que não tem nada acontecendo, né? Pra eles não se precaverem e achar que estão sendo investigados. Às vezes foi isso, né? A defesa do Paquito tentou por semanas obter acesso ao inquérito. Em 15 de outubro, os advogados protocolaram um requerimento junto à diretoria-geral da PF, solicitando informações sobre a existência e o conteúdo da investigação. Não obtiveram respostas. Em 20 de outubro, reiteraram o pedido junto à Superintendência de São Paulo, novamente sem sucesso. A defesa teria acesso aos autos após a prisão do seu cliente. O pedido de medidas cautelares, busca e apreensão, quebra de sigilos, bloqueio de bens, prisão preventiva e prisão temporária foi endereçado à 10ª Vara Federal do Distrito Federal. O que se seguiu é significativo. Na tarde de 7 de outubro, Galípolo recebeu o Andrei na sede do Banco Central em Brasília. No meio disso tudo, se havia, aspas, absoluta sintonia e encaixe de interesses, como declarou o Andrei, é razoável inferir que os 2 chefes de órgão conversaram sobre as cautelares pendentes de apreciação judicial, especialmente considerando que o desfecho da operação dependia de uma atuação coordenada. A Polícia Federal prenderia os diretores e o Banco Central assumiria o controle do banco. Não há registro público de todas essas conversas, até porque você imagina, tu vai lá, tu prende os caras. E aí o Galípolo acorda de manhã, meu Deus, prenderam o diretor do banco e agora, o que é que eu faço? Às vezes você tem que ser informado de antemão, né? Mas não tem registro aí do que foi o assunto aí do Galípolo com o Andrei. Não tá estranho esse caso? Não tá estranho esse caso? Isso daqui nada apaga o contrato de 129 milhões. Isso aqui nada apaga a viagem do Toffoli para Lima, no Peru, no mesmo avião que o Augusto de Arruda Botelho. Isso aqui nada apaga o caso subir para o Supremo por causa de um contrato de uma compra de uma carta de um deputado da Bahia. A decretação não apaga nada disso, mas que o Banco Central do Lula... o Banco Central do Lula. O Banco Central do Lula eu não sei. Eu sei que o Scostegui segue falando o seguinte, né? A sequência final começou na noite do domingo, 16 de novembro. Às 8h55, o juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, assinou a primeira decisão sobre os pedidos da então Operação Ostap Bender, deferiu as buscas e apreensões, a quebra de sigilos bancários telemáticos, bloqueio de bens, apreensão de passaportes e a proibição dos investigados saírem do país ou se comunicarem entre si. O que ele não deferiu na noite do domingo é a prisão preventiva, que ele ia apoiar depois no dia seguinte, né? Enfim, na decisão de 16 de novembro, o juiz registrou expressamente que o pedido de decretação da prisão preventiva e bloqueio de valores mencionados na representação e no parecer ministerial serão apreciados em autos próprios. O magistrado separou os pedidos e decidiu deixar para o outro momento a análise da prisão. Mas bem, no dia seguinte, 17, algo mudou. Às 3h29 da tarde, 1h19 após o Orcaro anunciar ao Banco Central a venda pro Victor,
O mesmo juiz assinou a decisão decretando a prisão preventiva que havia reservado para autos próprios. E você fica pensando, cara, o que foi que aconteceu? Do domingo para segunda-feira, assim, até domingo era só bloqueio de passaporte, no país do Brasil, busca e apreensão, quebra de sigilo, tá. E no dia seguinte virou prisão? Visão ficando embaçada. Faça esse... Passaporte, no país do Brasil, busca e apreensão, quebra de sigilo, tá. E no dia seguinte virou prisão? Enfim, a defesa do advogado diria que não parece ter havido qualquer fato novo, de natureza jurídica, a justificar a medida de gravidade da prisão entre a noite de domingo e a tarde de segunda-feira. Aspas, a venda de uma instituição financeira não é fato jurídico relacionado a qualquer dos elementos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumentaram os advogados, sugerindo que a decisão de prisão, tomada no mesmo dia em que circulou a notícia da venda, foi motivada por informação estranha ao arcabouço probatório em indevida interferência na atividade jurisdicional. Horas depois do protocolo da proposta da Fictor, voltou ao aeroporto de Guarulhos. De acordo com documentos dos autos, ele havia reservado hospedagem em Dubai até 22 de novembro, ou seja, 5 dias, e negociado a locação de um espaço de eventos na cidade para sediar a cerimônia de assinatura do contrato com os investidores árabes. O plano de voo previa escala em Malta por uma contingência logística, a aeronave não tinha autonomia para voar direto de São Paulo a Dubai. Quando se preparava para embarcar, foi interceptado por agentes da PF. O mandato expedido às 4h34 estava sendo cumprido. Na manhã seguinte, às 6h12, o Banco Central publicara os atos de liquidação extrajudicial do Banco Master S.A. e de outras 3 entidades do conglomerado, além do regime de administração especial temporária do Banco Master Múltiplo. A proposta da Fictor, protocolada 12 horas antes, permanecia sem análise. A absoluta sintonia entre os órgãos, admitida publicamente pelo diretor-geral da PF, havia produzido seu resultado. Será que estamos diante de um caso que é mocinho versus vilão? As pessoas que não abrem a boca para falar da perseguição, censura, todos os maus tratos que os bolsonaristas eles são alvos, mas que agora estão gritando como leões. Estranho esse caso, hein? E como explica as Costagui, né? A liquidação é ruim pra um monte de gente, mas não pra todo mundo. Tem sempre alguém que está lucrando. A gente também comentou, né? Outras coisas. O largo perímetro do Banco Central na Operação Master BRB. A crise de liquidez do Master não surgiu do nada em novembro de 2025. Os problemas iam se acumulando silenciosamente desde meados de 2024, quando alterações na regulação bancária e mudanças na dinâmica de mercado começaram a estrangular os canais de captação de recursos da instituição. O modelo de negócio que transformara o Master em um banco de médio porte agressivo, captações via CDBs com taxas generosas, muito acima da média do mercado, para atrair investimento de varejo, passou a cobrar o seu preço. A crise reputacional que cercava a instituição, alimentada por uma série de processos sancionadores na Comissão de Valores Imobiliários, na CVM, relacionados à operação com fundos imobiliários e ativos questionáveis, gerava desconfiança entre os demais participantes do sistema financeiro. Nesse cenário, a saída tradicional para uma crise de liquidez é captar depósitos interfinanceiros de outros bancos. Estava praticamente fechada, nenhuma instituição de porte queria emprestar para o Master e, mesmo que as eventuais quisessem, esbarrariam no limite de exposição por cliente, que restringe a qualquer contraparte o máximo de 25% do capital nível 1 do banco credor. O Master precisaria de muitos emprestadores simultâneos, o que tornava a solução via depósitos interfinanceiros, nas palavras do próprio Banco Central, dificultada ou até mesmo inviabilizada. Foi nesse contexto que o Paquito, controlador do Master, começou a buscar uma solução de mercado mais estrutural. Ainda no final de 2024, iniciaram-se tratativas com o Banco de Brasília, instituição pública controlada pelo Distrito Federal. A lógica era simples. O Banco de Brasília, com seu found mais estável e acesso a captações institucionais, ingressaria no grupo de controle do Master e este se beneficiaria da credibilidade e da liquidez do parceiro. Do ponto de vista da regulação, a operação não era exótica. Transferências de controle em instituições financeiras são rotineiras e o próprio Master havia participado de processos semelhantes nos anos anteriores, sempre com análise célere por parte do Banco Central. O processo eletrônico 285696, que documenta a supervisão do Master, revela que a autarquia acompanhava as tratativas desde novembro de 2024, mantendo interlocução formal com o banco sobre os indicadores de liquidez de curto prazo. Em 28 de março de 2025, o Banco de Brasília e Master publicaram um fato relevante, anunciando que o banco público havia adquirido a participação no capital do Master, ingressando em seu grupo de controle. No mesmo dia, o pedido de autorização foi protocolado no Banco Central, passando a análise do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, DEOF, subordinado à área de organização do Sistema Financeiro, a DIOF, aquela chefiada pelo diretor Renato Gomes. Aqui convém fazer uma pausa para explicar o que a lei efetivamente exigia do Banco Central naquela análise. A resolução CMN 4970 de 25 de novembro de 2021 estabelece os requisitos para autorização de alterações de controle de instituições financeiras. Seu artigo 3º, inciso 2, é taxativo. O processo deve se limitar a verificar a capacidade econômica dos controladores, a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição de participação e reputação ilibada do novo integrante do grupo de controle. Pode-se adicionalmente analisar, aspas, viabilidade econômico-financeira do negócio, mas apenas nos casos de, aspas de novo, mudança de natureza estratégica ou operacional, o que não parecia ser o caso, visto que o Banco de Brasília e Master eram instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, continuamente fiscalizadas, e a operação não alteraria substancialmente a forma de atuação de nenhuma delas.
Em outras palavras, caberia ao Banco Central de Lula, a turma do Galípolo, examinar se o Distrito Federal, o controle do Banco de Brasília, tinha capacidade econômica para bancar a operação, o que era evidentemente o caso, tratando-se de um ente federativo, se os recursos tinham origem lícita e se os novos co-controladores possuíam reputação ilibada. Não caberia ao Banco Central imiscuir-se no mérito empresarial do negócio, ou exigir condições não previstas na regulação. O anúncio da operação em 28 de março de 25, porém, despertou a reação violenta de setores do mercado financeiro. O mercado viu o que estava acontecendo, falou assim, eita, o Banco Master vai ser vendido? Aí o mercado abriu o olho. Concorrentes do Banco Master, analistas, passaram a questionar publicamente a saúde financeira do Master. Investidores institucionais começaram a evitar os papéis da instituição. E a crise que a operação com o Banco de Brasília pretendia resolver acabou se agravando justamente por causa do anúncio da operação. Você anuncia para resolver um problema e para uma crise, porque aí gera desconfiança, todo mundo tinha dinheiro e gritaria. Em um círculo vicioso, A solução proposta gerava desconfiança, a desconfiança piorava os indicadores e os indicadores piores, alimentavam mais desconfiança e ficava nesse eterno ciclo. Diante do agravamento, o Departamento de Supervisão Bancária, subordinado à área de fiscalização, DIFES, portanto fora do alcance direto de Renato Gomes, convocou o Master para assinar o termo de comparecimento 5/2025 BCB-DSUP em 8 de abril de 2025. O documento exigia novas medidas para mitigação do risco de liquidez, enquanto não concluída a análise da operação societária. Enfim, o banco, então, o Master, apresentou um plano de ação com ajustes adicionais, alienação de ativos da holding controladora e de bens pessoais do próprio Paquito. Você teve na casa dele. Cujo produto seguiu para equilibrar o caixa da instituição, e comprometimento com metas de liquidez. Em 18 de abril, 10 dias após o termo de comparecimento, o próprio Departamento de Supervisão Bancária produziu a nota técnica 342/2025 BCB-DSUP-DSIG-DERAD, reconhecendo, aspas, situação conjectural adversa que justificaria apoio institucional à solução de mercado. A solução de mercado tem um caminho aqui para resolver as contas do Master, que não é a liquidação extrajudicial. O caminho que estão apresentando aqui nesse termo de compromisso, parece que resolve. No dia seguinte, os ofícios 9270, 9272, 2025 BCB-SECRE formalizaram esse reconhecimento, sendo levados em consideração pelo FGC para conceder ao conglomerado Master uma linha de assistência de liquidez. Em 30 de abril, o ofício 10386-2025 BCB-DSUP comunicou a suspensão do prazo do termo de comparecimento, sinal de que, na avaliação do próprio Banco Central, o plano de ação estava funcionando. Não, o que eles falam que quer fazer está funcionando. Em maio, o FGC liberou 4,3 bilhões de reais em assistência financeira, destinados integralmente ao pagamento de instrumentos de captação que venceriam no curto prazo. A essa altura, porém, já se instalara no Banco Central uma disputa interna. De um lado, o que vai para o depoimento hoje, o Ailton, diretor de fiscalização, ele comandava a área de fiscalização, que inclui o Departamento de Supervisão Bancária, e vinha sinalizando apoio à solução de mercado. Cara, vamos resolver o problema aqui do Banco Master, de uma forma mais de boa, sem ser uma liquidação, Enfim. Afinal, fora sua área técnica, foi sua área técnica, que produzia a nota técnica de abril, reconhecendo a situação conjuntural adversa e recomendando assistência. E aí, do outro, tinha o Renato Gomes, diretor de organização do sistema financeiro e de resolução, comandava a área de organização do sistema financeiro, que inclui o Departamento de Organização do Sistema Financeiro, responsável pela análise da operação Banco de Brasília Master, e esse defendia uma intervenção no Master. Segundo o diretor do Banco Central, ouvido reservadamente pelo bastidor, os diretores demonstravam medo de colocar o seu nome em uma decisão que, no futuro, pudesse ser questionada. Renato Gomes não queria assinar a aprovação da operação, porque seria responsabilizado se o Master quebrasse depois. Já Ailton Aquino não queria assinar a intervenção, porque seria responsabilizado se a liquidação se provasse desnecessária. E aí? Tiver hoje aí o depoimento. Eu falei, eita, rapaz, acho que a liquidação não precisava. Aí eu que assinou, não sei. Galípolo tentava se equilibrar. Enquanto a disputa interna se desenrolava, a área de organização do sistema financeiro passou a fazer exigências incomuns. Primeiro veio a redução do perímetro da operação. Em vez de adquirir o Master inteiro, o Banco de Brasília deveria comprar apenas uma parte. Depois veio a exigência de que o Paquito deixasse os cargos de administração e saísse do grupo de controle, condição que nenhuma norma autorizava o Banco